Mas eu fiquei curioso para saber o seguinte, tá? Na minha posição de leigo, o que eu interpreto, né, no que diz respeito à saúde mental, até comento de forma superficial para algumas pessoas, que eu acho que é importante você levar em consideração atividade física, alimentação, descanso. E eu acho que a espiritualidade, independente de como você acredita, qual você pratica, é importante para a saúde mental. Como que a psicologia entende a espiritualidade na hora de você tentar melhorar a saúde mental das pessoas? Então, nossa, tua pergunta foi perfeita, assim, porque existem algumas abordagens dentro da psicologia positiva, que é uma psicologia americana. Existem alguns autores como Jung, Viktor Frankl, que falam muito da importância da espiritualidade. Inclusive, eu que tenho uma visão tradicional cristã, eu acredito que nós somos corpo, espírito e mente. Então, qualquer coisa que a gente precisa para tratar o nosso emocional, não tem como a gente não considerar essas 3 áreas. E isso é um dos motivos que eu decidi não trabalhar mais no consultório. Porque eu não acredito, por tudo que eu vivi, estudei e acompanhei, inclusive de pacientes e alunos, não tem como você cuidar do emocional cuidando só do emocional. Por exemplo, para você cuidar do seu emocional, você tem que cuidar da saúde física do teu cérebro. Então, assim, ingerir água, pode parecer aqueles papos, né, bem, como se diz? Chato, né, que todo mundo fala. Só que o teu cérebro precisa de uma quantidade X de água para funcionar bem. A produção de neurotransmissores, hormônios. Então, não adianta você só fazer terapia, estou numa depressão, estou com ansiedade, estou com isso, com aquilo, se você não traz uma condição física, fisiológica para o teu cérebro. Então, envolve corpo, espírito e mente. Eu falo assim, inclusive, que para a gente construir a nossa saúde emocional, blindar o nosso emocional, que é a minha especialidade, você tem que trabalhar os 3 M's. A gente, numa casa, quando você vai construir, a gente está até com um engenheiro ali, quando a gente vai construir uma casa, você vai precisar de, principalmente, né, de mão de obra, você vai precisar de matéria-prima e de um mestre ali de obra, alguém que entenda daquilo, né? Então, ou seja, a matéria-prima é você fornecer o que teu corpo precisa fisicamente para funcionar bem. Digamos, e isso envolve, né, toda a questão de alimentação, de água, enfim, né, um equilíbrio aí nessa área. Você tem que ter um mestre de obras, que seria alguém que te conduza para isso, para o teu desenvolvimento de autoconhecimento, um mentor, um psicólogo, alguma coisa assim. Né? E daí tem toda a parte de estratégia também de conciliar essas 3 áreas. Sim, entendi perfeitamente. Né? Então, às vezes as pessoas acham assim que vão fazer terapia e aquilo vai resolver todos os problemas da vida dela. Meus traumas, meu isso, meu aquilo, meu casamento. Só que elas vão e depositam todas as fichas naquela terapia, só que ela vai só naquilo, não cuida do espiritual, não cuida da saúde física, acaba não tendo o sucesso que deveria e acontece que daí a pessoa fala, não, terapia não é pra mim. Entendi, vira uma muleta também, né? Exato. Perfeito. Existe uma ordem para isso ou não? O ideal seria que a pessoa começasse através dessa matéria-prima, reorganizando de onde ela consome esses recursos para que eles sejam de qualidade, como você disse, melhorar, por exemplo, a alimentação, atividade física. Você passa esse sentido para as pessoas? Você tenta identificar isso ou não é necessário que comece por aí? É que depende de cada história, né? Cada pessoa vai trazer uma situação específica. Mas o que eu acredito que geralmente deve ser a primeira coisa é você cuidar da parte física. Porque, às vezes, existem algumas medidas básicas com relação, por exemplo, à ansiedade, que você pode ter umas medidas gratuitas em casa, fáceis de fazer, que já vai ajudar você a controlar a tua ansiedade. Isso se não for crise de ansiedade, pânico, alguma coisa assim mais séria. Né? Então, existem medidas, por exemplo, inclusive a própria Bíblia fala das janelas da alma, que na ciência seriam os nossos 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato. Então, assim, essa consciência do que entra e do que sai diariamente dentro de você, do teu corpo, da tua mente. O que você consome de conteúdo? Isso te causa ansiedade? O que você come muito doce? Você isso, você aquilo? Então,
buscar o equilíbrio nessas coisas já ajuda na ansiedade, por exemplo. Só que tem gente que vai estar, às vezes, num estágio tão avançado que não vai conseguir nem olhar para isso. No estágio avançado de problemas, você quer dizer? Problemas. Tá. Isso. Então, daí já tem que ir para um psiquiatra, entrar com uma medicação para levantar a pessoa, para dela conseguir olhar. Tem gente que não vai conseguir sair da cama no momento. Entendi.